conhece choro? Já falou para eles o que é choro? É que todo mundo sabe o que é choro? Sabem? Sabe ou não? Não, aí, tá vendo? Ele fala choro, deixa todo mundo. Teve uma que falou ali, Giba. O que é choro? Chorinho. Chegou perto. Então, fale, Giba. Então fala você. Você começa o Não, mas essa aula eu fugi. Hã? Eu fugi dessa aula. Como que começa o choro? Quem imagina como é que é o choro? Choro começa lá em 1870, mais ou menos, com um camarada chamado Joaquim Antônio da Silva Calado, um flautista, mulato, foi professor do Conservatório Imperial de Música. Naquela época ainda tinha império, não tinha nem presidente, 1870, era império ainda, Dom Pedro II. Então chegou em 1840, chegou a polca no Rio de Janeiro, e esses músicos começaram a deixar a polca mais lenta, que a polca era um ritmo muito rápido, tocava-se muito rápido. E esses músicos transformaram essa peça, essa música, numa forma mais lenta. Então eles falavam que eles choravam a polca. Então uma das formas que se diz que é choro é por causa que eles choravam. Mas existem outras vertentes que falam outras coisas sobre o nome choro. E aí os músicos, não era a forma de tocar, que a gente, como gênero a música, era o agrupamento desses músicos, chamava-se os choros. Então um grupo como esse era formado, chamava-se choro. Então ele fez com uma flauta, instrumento solista, um cavaquinho e 2 violões. Naquela época ainda não tinha o violão de 7 cordas, o violão de 7 cordas só veio para o choro lá em 1910, mas ainda não com a beleza que foi do Dino 7 cordas dos anos 50. E mostrando o violão de 7 cordas, né? Esse instrumento aqui, ó. Ele tem uma corda a mais do que aquele... Pode reparar que em cima tem 4 gravelhas, aquilo chama-se gravelhas, aquilo que você aperta para afinar. Mostra a gravelha para a turma. Isso aí são as gravelhas. Olha que nome bonito, gravelha. Lá, a do... E tem uma corda a mais, então tem 4 em cima e 3 embaixo. Cada uma equivale a uma corda. Cada uma equivale a uma corda. É diferente do bandolim, que tem 8 cravelhas, né? São 8 cordas que ele tem, são 2 cordas iguais. Por isso que eu ganho mais, viu, gente? Tá vendo? O César um pouquinho menos. Fernando, coitado. Fernando tem 4 cordas, aquele instrumentinho pequenininho, um cavaquinho. Olha só. Ele ganha pela caixinha. Olha só, aquele instrumento cavaquinho, quando chegou no Brasil, ele chamava-se machadinho. No tempo do Brasil Colônia. E o pandeiro só entrou no choro mesmo lá para 1910. Em 1870 ainda não tinha pandeiro. Vamos mostrar nesse choro aí, entrando um instrumento de cada vez? Pode ser ou vamos fazer em outro? Não, acho que dá para fazer nesse, não dá? Então vamos começar o ritmo, vamos fazer um choro agora do Pixinguinha, chamado 1 a 0. Então nós vamos juntar 2 coisas muito brasileiras. A música brasileira, que o mundo, aí, esse gênero que se chama, por isso que aí depois de 1910, voltando ao choro, ele passa a ter o nome de choro mesmo, como gênero musical. E em 1918, o Brasil ganhou o primeiro campeonato internacional de futebol, que ele ganhou do Uruguai, que o Uruguai naquela época era um grande time de futebol, até 1930, era uma grande esquadra futebolística, e nós ganhamos dos uruguaios de 1 a 0, com um gol de um mulato chamado Friedenreich, que ele era um mulato, o pai dele era alemão e a mãe dele era negra, então ele era um mulato de olhos verdes. Friedenreich chamava-se jogador de futebol. Dizem as pessoas que viram o Friedenreich jogar, já estão jogando lá em cima, já estão no outro campo de futebol. Jogando. Bom dia, Preto Cordão, tudo bem? Tá dormindo aqui? Ah, que beleza. Bom dia. É o ministro Fogo. O ministro dos esportes, ele pode fazer essas coisas. O assunto está muito interessante. É o Celso Pitta. E aí, dizem que ele jogava mais que o Pelé. E quem viu o Pelé jogar, o Pelé jogava muito, né? Tem até o filme do Pelé, então diz que ele jogava. Então vamos começar com o ritmo, mostrando o pandeiro no 1 a 0. Olha o pandeiro. O pandeiro era o João da Baiana que tocava um pandeiro bonito assim. E depois, quem vai entrar? O cavaquinho pode ser? Olha o cavaquinho, dá o molho. A gente chama de cavalinho,
mais graves, né, Leon?